Gente, tudo bem? Olha só, vou falar hoje sobre sucessão empresarial. Aquela história de uma empresa que acaba se endividando, se inviabilizando, os donos não conseguem mais seguir com a atividade, acabam se reestruturando aí através de um novo CNPJ para ver se conseguem recomeçar sem que as dívidas da estrutura antiga respinguem na estrutura nova, enfim, né, uma tentativa de recomeço. Isso acontece muito no Brasil. Muitos anos eu atendo esse tipo de caso, né? Como advogado, como pessoa que dá opinião em reestruturação patrimonial, em sucessão, em fraude à execução, fraude a credores. Então, vou trazer informações importantes aqui para quem está em busca de informações sobre o assunto, em orientações sobre esse tipo de assunto. Fica no vídeo aqui essa informação para você que está eventualmente endividado e com uma análise em andamento de uma estrutura nova para tentar se livrar das dívidas antigas. Muitas vezes, gente, a pessoa acha que está se reestruturando, que está seguindo um novo caminho, que não vai ter problema nenhum, que basta fazer isso e aquilo, e acaba se complicando ainda mais, gastando dinheiro, investindo numa estrutura que não vai parar de pé e, por falta de orientação, deixa de fazer, de repente, algo que poderia ser feito, né? Então, vamos lá. O que é sucessão? Né? Para a gente começar aqui. Sucessão, né, empresarial, sucessão tributária, sucessão trabalhista, sucessão civil, é a transmissão, né? É como se fosse a contaminação que uma estrutura nova pega de uma estrutura antiga quando a fiscalização ou o Poder Judiciário entende que houve uma continuidade da atividade através da assunção de fundo de comércio, marca, mesmo endereço e outros elementos que demonstram que, na verdade, uma empresa sucedeu a outra e essa outra, né, essa empresa sucedida era uma empresa endividada que vai entrar em insolvência se não for caracterizada a sucessão, ou seja, a transmissão de débitos para quem ali está tentando recomeçar, mas, na verdade, está partindo de um fundo de comércio, de um ponto comercial, de uma estrutura de alguém que se endividou. Em resumo, falando de uma forma simples, isso é a sucessão. O que caracteriza a sucessão do ponto de vista prático? Né? Já falei algumas aqui. Mesmo endereço, uma empresa que vai lá se instala no mesmo estabelecimento de outra, que parou e que estava totalmente endividada. Mesmo os clientes, né? Vou lá, compro a carteira de clientes, começo a operar com outro nome, com outro CNPJ, mas baseado em toda a estrutura de clientes e distribuição daquela empresa endividada. Ponto crítico também para caracterizar a sucessão. Compra de equipamentos, né? Isso faz parte do fundo de comércio. Então a empresa parou, vendeu equipamento para outra, a outra vai começar a operar, né? É um indício fortíssimo de sucessão. E a marca? A marca, na minha visão, é um dos principais. Tem gente que até tenta triangular a operação, fazer pagamento de royalties, mas o uso da marca ele é fortíssimo, inclusive na jurisprudência, para que seja caracterizada a sucessão. Aí as pessoas perguntam, o que tem para fazer? Olha, veja, isso é uma questão que precisa ser analisada caso a caso. A minha experiência diz o seguinte, toda vez que uma estrutura endividada, problemática, ela cessa as atividades e começa a transmitir fundo de comércio para outra, esse encerramento, ele já é, para mim, na minha visão, um indício fortíssimo de que a nova estrutura tem um risco elevado de ser caracterizada uma estrutura sucessora. Tá? E se não parar, e se reduzir fortemente e não parar, eu garanto 100% que não vai dar sucessão na outra? Não garanto 100%, gente. Garantir 100%, quem fala que garante 100% está te enganando, está mentindo. Mas veja, existem algumas ponderações aqui, né, algumas alternativas para que você entenda, olha, essa estrutura ela não pode ser sucedida porque ela não se encerrou, ela continua operando, está com dificuldades, né, continua operando de forma menor. O que acontece também, e já foi um tipo de estruturação utilizada por mim aqui nos meus casos, é avaliar o arrendamento. O arrendamento, ele tem decisões do STJ e até parecer normativo, dizendo que o arrendamento de estabelecimento comercial não pode caracterizar a sucessão. Então, muitas vezes, precisa entender o tipo de contrato que você está fazendo, porque ele vai te defender de uma acusação de sucessão. Na legislação, né, quando a gente olha no tributário, né, vou falar um pouquinho do tributário, do trabalhista e do civil. Quando a gente olha no tributário, lá no Código Tributário Nacional diz, tá, que quem adquire o negócio e continua a explorá-lo fica responsável pelos tributos devidos até a data da compra. Sucessão tributária. Né? Quando a gente vai olhar para a parte trabalhista, a legislação, a CLT, ela fala o seguinte,
A proteção ao trabalhador é máxima. A CLT estabelece que qualquer mudança na estrutura jurídica ou propriedade da empresa não afeta os contratos de trabalho. Se a sua empresa assumir a operação, ela vai responder pelas obrigações trabalhistas da época em que os funcionários prestavam serviço para a empresa antiga, a sucessão trabalhista. E no Código Civil também tem. Para terminar, o que eu vou chamar a atenção aqui? Eu já falei de entender os quesitos, né? A cessação plena da atividade da empresa antiga e avaliar a questão do arrendamento. E a gente não pode confundir a sucessão com a descaracterização da desconsideração da personalidade jurídica, né? A desconsideração da personalidade jurídica, tem até um acórdão recente do STJ aqui, de maio de 2026, que afastou a pretensão da desconsideração, porque eles entenderam o seguinte, tá? Que era um caso onde se discutia encerramento irregular da empresa e abuso da personalidade jurídica, tá? O STJ decidiu o seguinte: a desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 50 do Código Civil é medida excepcional que exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Então aqui é muito aquela história de entender como a administração atuou, né, na pessoa do sócio. É diferente a desconsideração da personalidade, onde a tentativa é levar uma dívida da empresa para o acionista. A sucessão empresarial é a transmissão de um endividamento de uma estrutura de empresa ou de um grupo para o outro, tá? Essa é basicamente a diferença. E aí a questão da sucessão, que é o tema do vídeo aqui, não vou ficar falando muito de desconsideração, só quis fazer a distinção. A questão da sucessão, ela passa muito por esses elementos práticos. Mesmo endereço, mesmos clientes, mesmos equipamentos, mesma marca, encerramento da atividade. Isso dificilmente vai conseguir defender um caso de sucessão se eu tiver todos esses elementos identificados, tá? Se você quiser mais informações sobre o assunto, fala comigo aqui, a gente entende o seu caso, marca uma reunião, avalia aí uma assessoria para eventualmente te atender dentro daquilo que você precisa. Eu sou Alexandre, advogado aqui em São Paulo. Peço para vocês curtirem o vídeo, se inscrevam no canal. Um abraço a todos e até mais.